Olá, pessoal! Começa mais um episódio do nosso programa Pod Vinhos, Vinhos, Noblecast. Antes de mais nada, gostaria de convidar a todos a seguir nossas páginas, seguir a gente no YouTube, no Instagram, enfim, em todas as redes sociais. E sempre lembrando, o nosso programa ele é de uma forma desconstruída para as pessoas conhecerem melhor o mundo do vinho, conhecerem como a gente trabalha o vinho e evitar aquele caminho mais cheio de detalhes, porque o melhor do vinho é a gente degustá-lo e apreciá-lo, né? E como a gente fala, né, clássica frase, né, o melhor vinho do mundo é aquele que a gente gosta, né? Bom, hoje é um programa muito especial que a gente está com uma pessoa muito, muito especial do mundo do vinho, uma das pessoas mais icônicas e conhecedoras do mundo, uma referência quando eu comecei no mundo do vinho, que é o nosso querido Luiz Groff. Muito obrigado pela presença hoje, obrigado por participar. Olha, é um prazer. Obrigado. Né, Anselmo? A gente está aí no mundo do vinho, Anselmo um pouco menos de tempo no mercado, mas o Groff sempre foi uma referência no mercado para a gente, em termos de conhecimento. Então, hoje, realmente é muito bacana a gente poder contar com a sua presença. E eu sempre ouvi o Fábio falar de você e nunca tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas o Fábio sempre falava... Mas nem minha voz... A voz é icônica, né? A voz é icônica, é isso aí. E aí, agora, então hoje é o dia que eu conheci essa lenda. Quantas marcas icônicas, né? Trabalhou por anos aí no mercado, né? E a gente conhece muito por conta de você, porque você realmente abriu esse mercado aqui, né? É verdade. Eu, como disse o Pedro Demeterco, uma coisa tem que admitir, foi o baixinho que nos ensinou a tomar vinho. É muito bacana, né? E pegou uma evolução, né? Que no Brasil em geral, não é só Curitiba, né? É porque eu cheguei num determinado momento. É verdade. Eu não entendia nada. Era permitido a pessoa improvisar quando não entendia nada de vinho, que foi o meu caso. Hoje é muito difícil fazer o mesmo tipo de trajetória, porque todas as pessoas apareceriam contradizendo aquilo que foi dito. Há um excesso de informação, né? Interpretações diferentes. Internet, né? Internet hoje é um mar de informação. Mas, de toda maneira, eu sempre fico feliz da minha frase. Eu estava com o Renato Machado, que fazia o Bom Dia Brasil, no Espírito Santo. E nós saímos. Ele era o conferencista, eu era o moderador. Saímos para almoçar juntos. E eu disse para ele assim, Renato, o vinho, a internet e o inglês vai ser os 3 atributos de um poliglota. Quem não falar essas 3 línguas é um analfabeto. Está fora desconectado, né? Daí ele disse, você tem certeza? Eu disse, tenho, sim. Por que a Globo não faz o Minuto do Vinho, nem que seja uma vez por semana? Olha só. E ele disse, olha, Groff, não é televisão. É rádio. Porque naquela época você não tinha recursos para pagar um programa de televisão para vinho. Tá? Então, o golpe era fazer rádio, porque no rádio você... O investimento é menor, né? Só faz o efeito. Não precisa nem de vinho. É verdade, é bem não isso. Não abrir a garrafa. Economiza o vinho. É bem isso. Eu acabei pegando uma fase, comecei em 2003, sem querer nesse mercado. Saí de um ramo administrativo, um ramo bancário, acabei conhecendo por acaso o vinho e sabe aquela coisa, né? Ele pega e não larga mais a gente, né? E aí eu fui evoluindo, mas o acesso à informação também estava um pouco mais disponível, né? Também basta cada um ir atrás, né? Mas eu me lembro que numa palestra em... cidade de São Paulo, onde tem o ITA, lá, São José dos Campos. São José. Numa palestra em São José dos Campos, eu fiz uma frase por acaso. Um momento eu disse, ali, acabou. Uma mulher me chamou de enólogo. O senhor que é enólogo? Eu disse, eu não sou enólogo. Enólogo é uma pessoa que, diante do vinho, toma decisões. E eu sou um cara que, diante de decisões, tomo vinho. Então, não é a mesma coisa. Porque as pessoas não entendem que existe a técnica de fazer vinho é muito parecida com cozinhar. Mexa até ficar ao ponto. Verdade. E daí sobrou acidez, você corrige a acidez. Faltou acidez, você compõe. E você vai compondo na barrica ao longo de anos.
O tempo faz Isso é que é fazer vinho. Fazer vinho não é pegar uma taça. Isso aqui é o vinho do meu avô. Não, não é, não. Isso é uma fantasia. Fazer vinho é uma técnica muito bem desenvolvida e de difícil execução. Muito. Ela se pega nos detalhes. Claro. A tua base vem numa coisa que é influenciada por inúmeros fatores, né? É engraçado, né? A escola tradicional, a gente até estava num outro episódio conversando com um produtor de vinho e a gente falou muito hoje da termovinificação, porque os vinhos estão sendo cada vez mais feitos para serem prontos para tomar, né? Saiu da vinícola, praticamente ir para a gôndola e ser aberto e está fantástico. É praticamente para isso. Então, aquele vinho tradicional, ele tem seu espaço, obviamente, mas parece que está perdendo um pouco desse espaço, né? Mas, antes de mais nada, por causa do preço. Eu vi vinho. Eu tomei todos esses vinhos famosos que tem aí. Isso aí custava, no máximo, $200. Frequentemente, 150. Como mudou, $200 é caro? Mas nós fazíamos uma vaquinha, 8, 10 pessoas, e comprávamos a garrafa e fazíamos uma degustação entre nós. De repente, isso aqui que custava, no máximo, $200, e nós achávamos caro, $200. De repente, passou a 10, $20 mil. 20 mil, bem Houve uma degustação de Chateau Lafite, alguns meses atrás, aqui em Curitiba. É verdade, lembro. Custou R$5.500. Por pessoa, né? Mas certamente não tinha nenhum conhecedor de vinho lá, só tinha garotão novo rico. Porque a troco de que você vai pagar? Porque não faz grande diferença. Olha, eu acho que eu tenho muito orgulho de uma coisa que eu fiz. Chegou um determinado ano e eu não vendi nenhuma garrafa de vinho francês. Ninguém comprava. Por quê? Porque era caro. Não era tão caro quanto hoje, mas era caro. E daí um dia eu descubro que tinha um cara que tinha ele trabalhava no mercado de peles, no mercado americano, profissão que acabou também. E ele voltou para a França e comprou um sítio para morar, lá no sul da França, no Languedoc. Então, lá no Languedoc, ele montou o negócio dele. Um dia chega um cara lá e diz assim, olha, eu vim falar com o senhor aqui, porque aqui daria para fazer um dos melhores vinhos da França. Ele disse, eu sou daqui. Você não conta essa história para mim. Eu sei, o vinho daqui não presta. Por que não presta? Porque é um terreno argiloso e ele retém água demais. Isso dilui o açúcar. Aí o cara disse, não, eu sou geólogo e estou lhe dizendo que aqui daria para fazer, porque o que o senhor disse é verdade para a região, mas nesta propriedade o senhor tem drenagem, porque o solo é de arenito. Aí ele ficou meio assim, contratou um professor, que eu conheço por acaso, conhecia, morreu, o Emílio Penot, e o Emílio Penot, inseguros qual seria o melhor resultado, abriu várias cepas para correr. E o Cabernet Sauvignon, que esse cara fez 5 anos mais tarde. Essa é uma das dificuldades com vinho. Eu tive uma ideia. Exato, né? Eu tive uma ideia. Por que não mistura não sei o que com beterraba? Tudo bem. Então mistura e volta daqui a 5 anos, se tiver sorte. Porque se der errado, você começa de novo. Nossa, mais 5. Então, isso é mortal. E ele contratou o Penot, eles plantaram e tal. Eu me lembrei desse vinho. Eu disse, vou atrás, para ter um vinho francês vendável, eu vou atrás desse cara. Mas ele já andava, na época, a R$600 a garrafa. Não eu estava procurando 200, 150. Imaginando que ia estar... Então, desisti. E desisti. Passado 3, 4 meses, eu sempre pensando naquilo e tal, eu disse, espera um pouco. Se eu sei dessa história do geólogo, é provável que todo mundo que faz vinho na França também sabe, né? Porque não vou ser eu numa mesa que vou ter uma informação que o cara tem no campo. Claro que não. Com certeza. E daí eu fui atrás de quem tinha... E achei um vinho chamado Bilao. É um baita de um Chateauneuf de Pape, e o preço de venda é R$150, R$170.
Olha só. E eu passei, e é um Chateauneuf perfeito. Então, eu passei a tomar aquele vinho com frequência e, posteriormente, a vendê-lo. Que bacana, né? Mas eu sempre fiquei assim, muito satisfeito comigo mesmo, que, puxa vida, eu me lembrei desse negócio. O período, isso aí leva 6, 7 meses, desde do primeiro dia que eu tive a ideia até o dia que eu cheguei no Bilão. Olha que legal. Então, É eu sempre fiquei muito orgulhoso disso, porque eu inventei o vinho. É verdade, é muito bacana, né? Ter assim, esse start, né? E ter fazendo parte, né, da história do vinho. E agora o que aconteceu é que os árabes e chineses passaram a comprar os vinhos famosos. Nossa, como tem chateaus lá, né? Que foram... Não, você pega um Mouton Rothschild por $10 mil. Mas o impacto, o prazer que o vinho me causa, não vale $10 mil, não vale 1.000. Olha, sabe que a gente teve... Se duvidar, não vale 100 também. A gente teve esse privilégio de provar alguns desses vinhos e na loja a gente tomou um Petrus 2006 e eu já tinha tomado um 92. E é bem isso que você falou, né? A gente tomando os vinhos, eles são realmente emblemáticos, são muito bem feitos, são vinhos icônicos, e é bacana por isso. Mas, assim, dizer que ele é 10 mil vezes, 20 mil vezes mais explosivo e complexo, não é, de fato. Nada vale esse valor, né? É. Eu tenho uma história boa, né? Eu passei por uma cirurgia e quando voltei a mim no hospital, eu disse, puxa vida, é o meu Petrus, eu tinha ganho um Petrus. Nossa! Eu vou tomar esse Petrus antes que alguém tome. Quando eu sair daqui, eu vou tomar um raio do Petrus. E eu fiquei esperando ter alta para tomar o Petrus. Quando eu estava pronto para tomar o Petrus, era um 97, sabe? Nossa! Aí eu peguei a safra. Chega um cara e diz, olha, sabe, fulano está fazendo aniversário, queria dar um Petrus para ele. Você tem um Petrus? 97 não era uma safra bem avaliada pelo Parker. Aí eu vendo esse Petrus e compro um melhor, mais bem avaliado. Vendi o Petrus para ele. No dia seguinte, o Parker mudou a nota. Meu Deus do céu! Eu tinha acabado de vender o vinho, ele mudou a nota. Melhorou? Ele jogou lá para cima, a nota. Daí o dinheiro que me deram não era suficiente para comprar o mesmo vinho. Ai. Porque... que eu fiz uma crônica dessa, eu vou tomar meu Petrus antes que alguém faça alguma mudança. Mas daí eu tomei o Petrus viajando nos Estados Unidos. Incrível, você compra esses vinhos que estão custando $10 mil aqui no Brasil, você compra por muito menos no exterior. Isso é um absurdo. Sim. É uma diferença gigantesca mesmo. E depois, some a isso, o contrabandista que geralmente está falsificando vinhos. Tem muito esses problemas. A gente sabe que pegou uma fase agora que a gente está com eles, os oficiais e verdadeiros na loja, muita gente está comprando o verdadeiro e fazendo uma comparação. E até agora os feedbacks, assim, os retornos que a gente tem tido, dizem que realmente há diferença. As pessoas, olha, realmente dá para notar. Assim, pessoas que são leigas, assim, não são especialistas, pessoas do dia a dia, que gostam de tomar, gostam só de provar. Mas isso quer dizer que é muito ruim, porque é muito difícil você pegar... Quando você põe um vinho na minha frente, se você não me disser que vinho é e que safra é, eu estou perdido, eu não sei o que estou fazendo. Um Cabernet Sauvignon é muito tânico, o Merlot não é. Mas eu preciso saber. Agora, esse negócio com degustação às cegas. O cara pega, não, isso aqui é um Merlot, não sei o quê. Isso é fantasia, porque você precisa saber onde é que você está pisando. Sem dúvida. Antes de uma referência, né? Antes de você dar palpite, é claro. É importante. Mas eu tenho coisas aí. Numa degustação, o cara pega. Groff, que vinho é esse? É um Bordeaux. E como é feito o Bordeaux? Cabernet, Merlot. Frank, uma pitadinha de pitão. Sabe o que eu quero dizer? Imagine se fosse varietal.
Quer dizer, faz A 1000 ideia- anos, 1000 anos que os caras estão fazendo vinho de um determinado jeito. E o especialista... O cara botou na boca, já mudou a forma. Ah, bom. Meu Deus do céu. O Faz- cara acha que é por acaso, né? Faz parte do Falar em jogo. botar vinho É. na boca. Claro. Que vinhos são esses? Hein? Que vinhos são esses? Eu, depois de 25 anos trabalhando com a Mistral, É verdade, esse é um assunto que eu ia comentar até com o senhor, que era a respeito que todos que vão estar assistindo vão estar sempre lembrando do senhor associado à importadora Mistral. eu também. Não, não. Deixa eu te dizer duas coisas. Primeiro, a Mistral perdeu alguns, os produtores com que eu comecei na Mistral Uhum. saíram da Mistral. E diga-se de passagem que saíram da Mistral talvez de forma iludida, porque aparece um cara, diz, quantas garrafas você vende? Não, eu vendo 1000 garrafas por mês. Bom, tudo bem. Eu entro, assumo o seu vinho e passo a vender 5.000. É, essa promessa de quantidade, né? Promete, exatamente. E isso é verdade durante um curto período de tempo. A primeira importação. Depois acaba, exatamente. É. E acaba em seguida. É. Então, esse foi uma coisa que o fato de a Mistral ter... Por acaso foi ao contrário, a Mistral é que pediu demissão do Montes. Pois é, uma marca hiper emblemática. E para mim é mais emblemática. Deixa eu te explicar por quê. O vinho que mais vende da Mistral é o Catena, argentino. Só que o Catena argentino está sendo falsificado, muitas vezes, e comprado sem uso. Tá? Por quê? É mais fácil comprar do contrabandista. No contrabandista, você pega um grande Catena, na Mistral custa R$600 e no contrabandista custa 200. Todos nós, quando vamos ao exterior, nós fazemos uma coisa parecida. Nós também compramos vinho mais barato porque está no exterior. A única maneira de combater o contrabando e a falsificação é baixando os impostos. Sem dúvida. Isso se torna totalmente inviável, né? Não vale a pena, porque Claro. você tem produto legal, Não, tudo bem. Tem mais uma coisa, né? E quando você estiver errado? Eu peguei o vinho, fui tomar e tal, não sei o quê, mas esse vinho não é o Catena. É uma falsificação. E daí? Mas eu já abri a garrafa. É. Eu tenho um caso que é homérico, né? A Catena fez um vinho, um Pinot, que não deu certo. Aí eu, por azar, ainda fui eu que levantei a lebre, né? Azar, porque daí... Provou, acabou. Não, mas todo mundo que está lá em São Paulo, numa atriz, não, esse cara está absurdo, quem é esse cara? Bom, nessa história, eu fiquei, evidentemente, parado, porque o vinho separou, ele tinha metade tinto e metade branco, né? Dentro da garrafa. Uhum. Por acaso estava passando uma engenheira da Catena em Curitiba. E eu cheguei para ela, pegou e disse para mim, o que está acontecendo? Eu disse, os caras estão me dizendo que esse vinho está bom, mas olha aqui, né? Ela olhou, devolva já, manda de volta direto para a Argentina. Só que isso aqui é uma droga e tal. Aí eles pararam de fazer vinho com esse vinhedo, que era de terceiros, e plantaram seu próprio vinhedo, o que só veio à produção 5 anos depois. Esse é o ingrato mundo do vinho nesse momento, né? O tempo, né? Exatamente, o tempo, e não há como mudá-lo, né? Não. Então, nesse lance, nós tiramos o vinho de circulação. Claro, eu também tirei da minha loja. Um dia eu vou jantar num restaurante de um amigo meu, e lá estava o vinho na lista. Olha. Aí eu chamei o garçom, por favor, quem compra esse vinho? Tá, então, por favor, traga ele aqui, eu quero falar com ele. Aí chegou um garçom. Pois não. E daí? Não, eu comprei porque bom, ele tinha comprado o contrabandista. Daí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou ligar para o meu amigo e dizer que você comprou o vinho do contrabandista. Ele sabe? Não.
pois é, eu não vou ligar para ele. Mas também não vou deixar que fique aqui um vinho atingindo uma marca com a qual eu trabalho. Sim, é a imagem Porque do vinho. não é mas... só por ser contrabando, Claro, é por ser defeituoso. Aí chamou o cara, devolveu a garrafa para o cara, as garrafas para o cara. Sabe o que o cara fez? Ele pegou as garrafas, foi na minha loja e queria trocar. Olha que coisa maluca. Ele disse que eu era responsável pela catena. Eu disse, mas eu não sou responsável pela catena. Olha só. Não, mas o senhor tal, não sei o quê. Ele fez uma pressão enorme, porque ele ia ter um prejuízo. Ele dizia para mim, então eu vou ficar no prejuízo? Compra contrabando, né? Ele era o contrabandista. Meu Deus do céu. Não, mas é interessante. Eu me lembrei tanto daquele filme, Dona Flor e seus dois maridos, né? Quando o cara diz assim, pô, mas esse avalista, eu estudei ele, agora vai dizer que o avalista não pagou? Pô, mas não se pode confiar em mais ninguém. Que coisa maluca, né? Como é que as coisas se invertem, né? É verdade. Meu Deus do céu. Daí, e agora Mistral, o senhor não está mais fazendo parte? Não, eu continuo fazendo parte da Mistral. Eu saí, foi da representação. Deixa eu explicar por quê. Bom, primeiro, porque eu não podia entrar em catena, porque eu só entro em contrabando. Daí o que me sobrava, que era muito pouco contrabandeado. Fugiu o nome. Montes. A linha Montes. Então, eu, em vez de usar catena, usava Montes. Então, eu distribuía, tem vários restaurantes em Curitiba que usam Montes. Aí, por uma questão interna entre Mistral e catena, e Montes, que eu não sei o que realmente aconteceu, o fato é que a Mistral saiu da Montes. Olha só. Eles se irritaram com alguma coisa. Negociação interna, alguma condição, acabou. Tá? Moral da história, eu fico sem um porque é do contrabandista e fico sem o outro porque não chega. Ficou no meio do caminho. Então, eu estou pretendendo retomar o Montes, assim que seja possível, assim que exista. Sim, a importação e voltar a distribuir nas lojas de Curitiba. Claro. Dificilmente, né? Nós temos 14 lojas, 14 restaurantes, digamos, dois ou três são lojas, que tem esse vinho. Então, pois é. Eu estou tentando, tão logo haja o vinho esteja no mercado, eu vou importá-lo e vou distribuir para eles, que fui eu que os induzi a tal. Sim. Então, de uma certa forma, eu me sinto responsável por tê-los feito adotar o vinho. Além disso, o vinho é muito bom. Muito. Nossa, eu lembro quando eu fui para o Chile, até por influência, assim, do senhor, do catálogo da Mistral, nossa, aqueles catálogos lindos, com muita informação. Sim. Eu li inteiro aqueles catálogos, era a coisa mais fantástica, aqueles catálogos, com as informações que eles têm. E aí, quando eu fiz a visita, uma das primeiras que eu agendei foi ali em Apauta, a Casa La Apostoli e a Montes Alfa. Sim. Fiz questão de conhecer as duas, porque é um projeto incrível. Canto gregoriano ali nos vinhos, né, na Montes Alfa. É verdade. Tinha esquecido. Eles têm lá a adega toda com... Imagine todas as barricas descansando e canto gregoriano lá dentro. Nossa, coisa mais linda. Ela em U, assim, ela é uma curva, coisa mais linda. A imagem, a estrutura deles. É muito legal. É verdade, eu tinha esquecido disso. Aqui em Santa Catarina também. Colocaram também, né? E lá em Tuba, lá no alto da montanha, o cara tinha um sistema de som tocando música para as parreiras. Dias que melhora, né? As parreiras... Parreira não entende nem de futebol. Muito menos de música. E muito menos de música. Mas enfim, né? Curioso, realmente. Mas é muito bacana. É realmente uma vinícola icônica. E dificilmente vai ficar fora do Brasil, né? Um vinho tão importante desse, né? Uma vez eu estava passando em Camboriú e vi Montes à venda. Mas eu estava indo para a casa de meus sogros, em Florianópolis. Disse, na volta eu compro. Mas peguei a garrafa, dei uma olhada e tal, né? Para ver se era verdadeiro. Na volta,
eu queria comprar esse vinho Montes. Não sabemos o que é. Não temos, não sabemos o que é. O simples fato de eu pegar a garrafa e dar uma olhada, imediatamente eles esconderam as garrafas. Olha só, quem deve ter. Não. Olha só como o pessoal é, né? Meu Deus do céu. Então, E hoje, como é que está a questão de projetos? Assim, você vai só mestrar, vai mudar, vai trabalhar com outras empresas? eu tenho uma empresa que há muitos anos, o primeiro dono é meu amigo, Orlando. Segundo, nós até já fomos juntos para o Chile. Que legal. E agora ele me procurou novamente, quando ele soube que eu estava saindo da Mistral, ele me procurou e já me passou todos os vinhos dele. Que legal. E ele tem uma peculiaridade bem interessante. O foco dele é vinho europeu. Ele diz o seguinte: quem entende vinho, toma vinho europeu. E realmente, né? A gente toma só vinho europeu. Você sabe que eu descobri uma coisa? E, mais uma vez, eu fico muito feliz quando eu descubro coisas que os outros ainda não descobriram, né? Então, me aconteceu um negócio muito interessante. Eu peguei uma compra de vinhos e descobri que aqueles vinhos combinavam com queijo, vinho tinto que combina com queijo. Quando você pega o livro do Alain Sanderin, um chefe francês, já falecido, né? O Alain Sanderin diz assim: eu não consigo entender porque que as pessoas insistem em comer queijo com vinho tinto. Porque várias literaturas. Porque o queijo demole o vinho e tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu li aquilo, conheci o Sanderin, experimentei, claro que demole o vinho. Também parei. Agora, eu fiquei pensando, espera aí, esse cara que joga um tênis comigo e vão para a Argentina comprar vinho em Bernardo de Irigoyen, eles comem vinho tinto com queijo. Pois é. Como é que eles aguentam? Você é tão sofrido assim, né? Como é que aguentam? Porque é intragável. E daí me toquei o que é. É que o vinho sul-americano, com 14% a 15% de teor alcoólico, tem etanol. Etanol é doce. Sim, eles fazem. Então, é como se você pegasse uma colher de açúcar e jogasse dentro. Então, aquela frase do Alain Sanderin, não entendo como é que as pessoas comem queijo com vinho tinto, francês. Faltou uma palavra na frase dele. É verdade. O francês é realmente intragável. E era o que eu tinha experimentado. Não me ocorreu de experimentar com Montes-Alpes. Com outras regiões e outros lugares mais quentes. E particularmente esses com altíssimo teor alcoólico. Nossa. Que é lá que está o segredo. Você vê que coisa, então, detalhezinho. Não, você veio por 40 anos para descobrir isso. Que legal. Ué, sabe que eu não tinha feito essa associação? Eu vou fazer um teste. Eu acho que ninguém, que me conste, sinceramente, que me conste, ninguém fez. Que bacana. Porque eu nunca vi isso escrito. Mas lá vamos ter que testar. Eu acho que quem está assistindo vai testar também. Pegar um vinho de teor alcoólico ali 13, 12,5 e pegar o mesmo queijo, um vinho com 14 de álcool. Uhum. Fazer esse teste. Olha, ó, fica a dica pro pessoal. Porque o etanol é como se fosse uma colher de açúcar. É que deixa sedoso, né? Quando ele entra em contato com a saliva, né, como são enzimas na saliva, ela quebra a molécula do álcool e ela se torna novamente um glicerol. Aí fica aquela sensação docinha. Lógico. Verdade. Você achou a química que eu não tinha achado. Tudo bem. Pois, você já reparou quando pega a vodka pura, ela 100%, você põe na boca e deixa um pouquinho, você vai tendo uma sensação doce na boca? É por causa dessa quebra da molécula. Eu tinha já estudado sobre isso daí, ó, essa curiosidade, né? Vamos fazer uma coisa para a qual exige-se o talento de vocês dois. Abrir o... Vamos fazer aqui um trabalho. Qual que o senhor sugere que a gente... Não faço a menor ideia. Esse eu já tomei há muitos anos atrás, e não me lembro dele, esse Cabernet Sauvignon, mas não me lembro. Bom, vamos começar então, Na dúvida, os dois. Eu não me lembro de nenhum dos dois. Na dúvida a gente vai abrir os dois. Isso é... Vamos abrir o bichinho aqui. Mas, deixa eu ver aqui. Como que o senhor entrou no mundo do vinho? Qual foi o... O Idelson Santos foi lá e me inscreveu, vendeu meu pássaro na Gazeta sem falar comigo.
Vai ter que falar de vinho, pronto. Agora tem jeito. E daí o Francisco Cunha Pereira me liga, doutor Love, estamos honrados em tê-lo conosco e tal. Quem que está falando? que história é essa? E na época não tinha Google para pesquisar as coisas, para começar a falar as coisas. Tinha que correr atrás, né? Sim. Mas a informação no vinho é extremamente fantasiosa. Quando se gera toda aquela encenação em cima do vinho, ou que vem no contrarótulo, às vezes falando... Olha, uma coisa, eu trabalhei 2 anos na França e na hora do almoço eu almoçava junto com engenheiros, eu sou engenheiro, com engenheiros franceses. Tinha um cara, o Davi, que escolhia o vinho. Nunca ninguém perguntou para ele por que ele escolheu aquele vinho e o que era. Ele, não, isso aqui é um vinho e tal. Era vinho. O preço. Era sempre o preço. Não, sabe quanto custa? Custa tanto e tal, não sei o quê. Daí todo mundo tomava o vinho e tal. Eu não tenho a menor memória de ter entendido. E eu tava, minha obra do lado de Lyon, eu estava a 10 quilômetros da produção de vinho. Nunca me ocorreu de ir num produtor. Que coisa, né? Você vê? Eu cheguei a ficar sábado e domingo, devido a uma greve de trem, eu fiquei preso lá, olhando para o teto. E não fui. Nossa. E não desci. No coração da indústria. É incrível esse troço, mas eu não tinha nenhum interesse. Quem escolhia? Quem que entende de vinho? É o Davi que escolhe o vinho, ponto. E acabou. Então esses vinhos aqui, eles fazem parte já dos vinhos do Orlando, da importação dele, que é a Premium, sim, né? Sim, é a Premium, sim. A Premium Importação, que legal. Eu e o Orlando fizemos uma viagem juntos ao Chile, que tem um momento único. Nós vamos na casa de um produtor, quem era? E tinha um bilhete na porta. Não pude esperar. A porta está aberta. Largou a casa Ele largou a casa. Nós abrimos a porta, fomos lá, abrimos vinho, tomamos todos os vinhos dele. Fechamos a porta e tal, e escondo a chave. Ainda tinha um último. Meu Deus do céu. Um último dele. Ai, que engraçado. Esse daqui, eu estou vendo aqui, é o Falernia. Esse é o nome do produtor mesmo? Sim. Eu vi aqui que ele é válido. Não, eu falei no tipo de vinho. Isso, estou vendo aqui que ele é válido Elqui, que é a região no qual ele é feito. Eu não tinha tomado esse vinho. É? Quer dizer, eu tomei esse vinho há muitos anos atrás e, francamente, não me lembrava dele. Sim, sim. No dia a dia a gente prova muita coisa, né? Não, quando eu tomei há muitos anos atrás, estou falando de 15, 20 anos. Né? Uau! Realmente, para lembrar do vinho é difícil. Eu trabalhei 25 anos na Mistral. Nossa, é muita coisa. Daí o foco fica todo na Mistral, né? De fato. O dono da Mistral e eu somos irmãos e continuamos sendo. Mas, evidentemente, que é o corpo técnico da Mistral. Que é esse cara que está aí fuiando a gente reclamar? E ainda descobre que tem vinho defeituoso. Eu lembro que as feiras mais icônicas, os produtores mais emblemáticos que eu conheci foi nas feiras da Mistral. Eu lembro a primeira que eu fui, nossa, lá por 2003, 2004, foi lá em São Paulo. Nossa, que feira incrível. Primeira vez que eu provei uma champanhe. Eu fui a todas. Nossa, eu lembro as champanhes. Foi quando eu conheci o pessoal da Catena, o Ernesto, o pessoal tava lá. Poxa, o Ernesto algumas vezes veio aqui a Curitiba. Que legal. Porque ele tinha um amigo que se interessava ou vendia vinho orgânico. E o Ernesto é militante do vinho orgânico. Né? Que coisa. Que safra que é esse vinho? Esse aqui ele tem uma cor bonita, né? Esse é um 2019. Ele tem uma cara que já evoluiu, né? Tem uma corzinha mais... Sim, parece. Como a gente fala, um tijolinho, parece um vinho evoluído, tem razão. E regiões assim como Elqui, elas têm essa maturação mais longa,
né? Daí consegue deixar aquele vinho um pouco de tanino mais madurinho. Ah, mas está redondinho. Tá longinho. Vocês têm uma folha de papel branco por aí, por favor? Eu quero saber se essa cor parda é da mesa. Tem, mas tô dando quando dá uma giradinha nele, você já percebe ali que ele tem essa corzinha parda, o famoso atijolado, né? É. Mas muito madurinho, muito bem feito esse vinho. Safras esse, que é 18? 19? 19. É Mas muito é uma cedo. reserva, né? Passou. É que são barril, vinhos né? jovens para ser consumidos jovens, né? Sim. Então, mas bem, bem redondinho. Não tá áspero, né? As pessoas Nem- imaginam um Cabernet, aquela coisa E agressiva. não instantâneo. É. Tá super redondo. O álcool equilibrado. Tá equilibrado. Isso, imagina, estamos... Será que ele tem aquela... Olha lá o bichinho. Será? E é um reserva. Para a folhinha. Vinha Falérnia. A vinha Falérnia. Ah, 14%. 14%. A gente sente ele ficar até redondinho. Tem uma cor bonita, ó. É. Olhando contra a página. E sabe de uma coisa importantíssima? Não contém glúten. Olha, Vocês que sabem o que é glúten? Porque eu não faço a menor ideia. Eu acho estranho. Tem glúten ou não tem glúten? É uma coisa, não? agora tem isso. Ah, Né? já pensou se vai provar um vinho? Esse tem glúten. Tem glúten e esse não tem. Ah, E tem que colocar no contrarótulo a história do glúten. que Valérnia. É. Só se tiver o vinhedo misturado nos pés de trigo lá junto. Lá, né? Aí pode ser que misture alguma coisa, não sei, né? Mas é um vinho bem, bem interessante, assim, porque a gente vê as pessoas com um pouco de receio da Cabernet, né? Principalmente quando pega aqui os sul-americanos pela força. Você sabe por quê? Sabe como é que ele chama Cabernet na margem direita de Bordeaux? Na margem direita, não é Cabernet Sauvignon? Não, Cabernet Sauvignon é só na margem esquerda. Ah, Porque para você plantar... Cabernet Sauvignon é uma uva tardia. sim. Se ela é tardia, você precisa ter drenagem fácil, caso ocorram chuvas de Sim, fim de verão. imagine, o lado... Então, na margem direita não tem drenagem e não tem Cabernet. Sim, Merlot e Cabernet Franc, no Não, máximo. só tem Merlot. É. E na margem esquerda que está plantado o Cabernet. O Cabernet está há muito pouco tempo, em termos enológicos. A diferença entre Califórnia e Bordeaux é 100 anos. Não é um troço feito há 1000 anos atrás. Né? Faz pouco tempo que se plantou Cabernet Sauvignon na França. Né? Digamos, Sim, 150 anos, por aí. Mais ou menos isso. Interessante, né? Mas olha aqui. Uhum. Aurelo, né? Sim, ela tem umas lágrimas bacanas, evidencia bem nesse... Você sabe que produto é esse aqui que faz essa mancha? Esse glicerol ali... Sabe o que é isso? Hã? Água. Fui eu também que descobri, eu li assim. As lágrimas são formadas pelo álcool depois que o álcool evapora. Mas Como é se que o álcool evapora, o que está fazendo aqui? Se ele já evaporou, como é que ele Ele está vai formando fazer. lágrimas? Então é o contrário. A evaporação do álcool esfria a taça e isso aumenta as gotas de água. Porque vinha álcool é água. 90% Se o álcool evaporou, se o álcool já evaporou, sobrou água. É verdade. Não? E aí, quanto mais álcool... Vinho não foi feito por lógica de engenheiro. Não tem lógica nenhuma, né? Aí, quanto mais água, quanto mais álcool, mais água vai deixar. Mais esfria a taça e maiores são as gotas. Não, tá explicado aí por quê. Por isso que formam as perninhas mais grossas, as perninhas mais finas. Aliás, em francês eles falam jambe. Tem o nome, eu sei que tem o nome, mas eu não me recordava do nome. Tem o nome. Jambe, perna. Puxa, mas você tem razão, esses redondinhos, viu? Ele é bem... E como você disse, parece um vinho evoluído. Isso. Porque tem essa... O que é uma vantagem. Tá Se puxando uma vantagem. Se eu comprar vinho novo, pelo preço de vinho novo, e ser evoluído... É uma vantagem ótimo, gigantesca. né? Você paga caro por ter um vinho com uma evolução maior dentro da taça. Porque
Porque senão você pega vinhos novos, é aquele aroma. Cereja, framboesa, cereja, ameixa, e não vai sair disso. Ele Né? tem um... Aí você pega um do lado do outro, esses produtores diferentes, muito novos, com essa mesma característica, parece estar tomando o mesmo vinho. E se você colocar com papel, veja. E evoluído assim, ó, nossa, Ele muito já legal. tem um aroma puxando para terciário, né? Nossa. Interessante. Quando nós formos embora, vamos jogar essa mesa fora. Essa Botar mesa não serve para fazer gostoso. Fazer uma mesa branca, né? Não, mas realmente ele tem essa evolução que é muito legal. Até girando assim, o pessoal acho que consegue perceber ele, que ele é bem tijolinho. alaranjado, é. Bem É interessante. muito bacana. Parece um vinho evoluído, realmente. Aliás, uma das coisas curiosas é o tal do carvalho, né? Basicamente, se usam dois tipos de carvalho, né? O carvalho francês, que tem subderivados, né? Sim. E o carvalho americano. Qual é a diferença? O carvalho americano é denso. Então, e o carvalho francês não é denso. Então, eu tenho, para fazer a barrica, eu tenho que abrir na direção das fibras. A francesa, né? A francesa. É. Tá? Enquanto que na americana, eu serro. Quando eu serro, bom, começa que eu parto células. Sim. É. Então, a intensidade do gosto tal fica muito maior. É. E, por outro lado, né, é interessante, né? O francês você não pode serrar. Você gasta muito mais madeira para fazer uma barrica. A mesma barrica, 225 litros, feita com carvalho americano, gasta menos madeira que O francês. aproveitamento da madeira é maior. Você Claro. corta da posição que é Claro. conveniente. Né? Exatamente. Os franceses, eles racham a madeira. Ele segue a fibra. Segue a Ele segue a Ele fibra. tem uma espécie de um machado, né? Ele vai Põe sempre o seguindo machado na e linha. abre nesse sentido. E o carvalho americano, não, eu Você mete serro. a serra, a posição que você Então quiser. eu corto os Vai células ao cortar, meio e o aroma fica muito mais Aquela acentuado. baunilha. E eles a dão baunilha. uma tostada no barril, né? Que ajuda a transmitir essas características, né? Então... Quando se for Tá expor, vai explicado. pra cadeia. é verdade. Prenderam o cara na minha frente. Sério? Eu tava, Meu Deus eu tava do céu. um grupo que eles convidaram de jornalistas e tal. O cara estava expondo o vinho, o vinho do porto dele. De repente chamaram o carro da polícia. Meu Deus, o senhor que é Prenderam o o cara na responsável nossa fulano? frente. Nós, pô, o que está acontecendo? Baixo, é bingo aqui que não pode. Ele tinha tostado. Você tostava no Olha barril. só. Tostado pra... Eu vi aqueles casos também de Brunello que tacaram o Cabernet Sauvignon no meio, aí baixou a polícia também. Uhum. Eu sempre lembro disso porque eu lembro Sim. do pessoal falou: isso aqui é um Sangiovese grosso, assim, assim. Se colocar Cabernet, vai dar polícia aqui. Eu falo assim, da cadeia, não pode, né? Só Mas- acho que é ácido. Você sabe que o Hermitage, Aham. nos anos em que a safra de Bordeaux não corresponde, eles trazem Hermitage para reforçar o vinho. Dá um temperinho. E até hoje a expressão falsificar na França fala Hermitage. Esse vinho foi Hermitage. Olha só, foi terminado com a Hermitage. Então, Mas tem umas questões. Ano passado foi na região dos Brunelos, né? ó, agora. As perninhas. As perninhas na região de Brunello houve uma falsificação massiva também de Brunelos, né? Eu De vez lembro, em uma quando surge confusão, né? notícia. Mas teve uma E não é nada assim absurdo, Mas é porque colocaram uma uva não muito- permitida, mas né? é muito fácil falsificar vinho, porque eu pego uma garrafa e ela já tem as características que eu estou procurando, eu só mudo o rótulo. Isso. O fornecedor de garrafa é o mesmo para todo mundo. E eu só mudo o rótulo. É. E se eu Pega a mudar o cápsulazinha, rótulo, muda. E aí entra naquela questão que você falou assim, que se eu pegar esse vinho aqui às cegas e for beber, eu posso me confundir com... Como é que eu vou dizer que ele é Sim. um chileno Cabernet reserva? Sim, e daqui a 10 anos, então menos ainda. Sim, vou ficar Vai ter- uniforme. né? Sou eu que me enganei? É. Ou fui eu que não sei o quê? Você nunca tem certeza. Né? Então, quando tem uma entrada desagradável, sim, daí você lembra que teve uma entrada desagradável. Mas pode ser que a entrada desagradável seja porque, você está no mau dia, você enganou-se, você pegou o vinho errado. É. Tem 200 O razões estado de para não espírito, ser né? a falsificação do vinho. Sim.
A gente Sim. sempre fala assim, às vezes é o estado de espírito da gente, o vinho vai estar melhor ou não. Armazenagem. Né? Lógico. Você está empolgado, quer o vinho, pô, você está ali no gás, quer, né? De repente tem dias que você, às vezes é por obrigação, é uma reunião, às vezes o trabalho precisa tomar, às vezes não desce. O mesmo vinho, muitas vezes, o mesmo. Né? Aí o vinho não desce a mesma coisa. Às vezes o dia anterior a gente passou da litragem permitida. Acontece, Essa de vez em semana- quando. Acontece, é raro, mas É toda raro, mas semana acontece sempre. Claro. Não. E como uma boa parte da avaliação do vinho é fantasiosa, É. você tem poucos elementos concretos para dizer isso e aquilo. Só É. quando tem um defeito flagrante. Outro dia nós tomamos um catena que corta minha cabeça fora. Aquilo não era catena. Meu Deus, Não sério. tem nada a ver com catena. Fez um teste e já... Depois me disseram, um técnico da catena me contou, acredito que seja verdade, que estavam fazendo catena no Chile. Meu Nossa. Deus. É, microoxigenação, umas goma arábica, bota uns outros temperinhos no meio. Aí o negócio vai ficando lá meio... O cara vai corrigindo. para suprir a demanda, o cara inventa a história. Claro, cara. Garrafa é fácil de conseguir igual, rótulo você imprime, consegue uma gráfica que faça. O enólogo chileno, que ele teve uma cantina aqui no Brasil, e eu estava em Porto Alegre, quando vi o vinho lá, pensei que era o vinho chileno, e peguei umas garrafas. Quando eu cheguei em casa, me dei conta que não era. E daí eu fiz uma crônica dizendo que eu tinha comprado, que eu achei absurdo, porque a garrafa era igual, era uma garrafa arenada. Então a garrafa era igual, tudo era igual. Então. E eu disse assim, o cara é tão bom falsificador que até o vinho era bom. Ele veio direto para cá, tá? Pegou um avião, veio direto falar comigo. Né? E daí olho no eu olho. descobri que ele estava tentando entrar no mercado de São Paulo e eles não deixavam ele entrar, porque ele tinha aquela garrafa arenada que não era típica da região dele. É, Aí a eu fosquinha, né? Daí eu provei o vinho, o chileno, eu tinha provado o brasileiro. Provei o brasileiro, achei bom, botei as garrafas embaixo do braço e fui a São Paulo convencer a Associação Brasileira de Amigos do Vinho, a ABAV, né? E Olha só. eu fui convencê-los a adotar o vinho dele. Posteriormente, esse cara chama Mário... Teles. Não, eu conheço o Mário Teles, por acaso era amigo do Ciro Lila. Não, ele é um produtor de vinho, chama Mário alguma coisa. E ele agora voltou para o Chile, deixou a cantina aqui que faz esse espumante, por sinal muito bom, né? Ficou com o sócio. E a mulher também. Olha. Ele caiu. Ele deixou a mulher e o vinho, né? Se mandou. E ele está... Será que é Mário Teles? Não, gás. Não. Vai ser outro. No Brasil, produtor Não, de no vinho. Brasil era o Geisel, sim. Mas não me lembro o outro nome dele. E ele voltou para o Chile e ele hoje ele comprou a vinícola no Chile. Então, hoje é dele. Então não é outro, porque o Não, Mário Gás lá, ele trabalha para a Casa Não, Silva. não, mas né? exatamente, da Casa Silva, o Geisel. A Casa Silva? Sim, Pô, ele comprou? ele comprou a Casa Uau! Silva. Que coisa! Nossa, eu lembro que ele era o enólogo. O chefe. Mário, que morava aqui no Brasil, como é o nome dele? Ele se mudou para o Chile. E tem essa história que deixou a mulher e o vinho. E ele vendeu, realmente brincando, mas ele vendeu para o ex-sócio dele. Eu lembro na Grápulo que eu participei de um evento que Eu o fiz um Mário esteve evento. presente. Eu fiz um evento com ele presente. Mas Ele contou a história. Sim, ele o sobrenome. Machado. Não lembro. É tem um Mário nome. alguma Ele coisa Gás lá. Não, ele Não? tem um nome brasileiro. É, Será que é Mário Gás? Pode ser. eu acho Acho que que é é Mário Gás. Gás. Acho que você É tem que razão. deu. Acho Acabou que dando nome à vinícola. Que deu o nome à vinícola aqui. É. Que É. Tem a Cave Gás, né? Eu estive várias vezes na cantina dele e tal. Nossa, eu conheci. Por sinal, eu gosto muito dele. Era um cara Eu muito tive bacana. uma oportunidade também em 2007, eu acho que foi, 2008. A gente fez um tour lá por Bento, que era muito diferente do que é hoje. E aí a oportunidade, a gente foi lá na vinícola dele. Nossa, foi feito um churrasco, a esposa dele que preparou. Ele lá explicou por que ele foi para aquela região, questão do solo. No Rio Grande? Sim. No Rio Grande. Sim. A drenagem do solo, ele falou que era muito boa. Fica Então, um sabe, pouco,
Fica ao norte, né? Isso, Todo mundo Pinto é pro sul, Bandeira, ele é que- pro norte. é. Exatamente. E aí ele falou, nossa, eu Pinto adorei Bandeira. essa região, porque quando eu vi chover, eu vi que a água fluía, parecia uma calha aqui, de tanta água que saía por baixo do solo. E numas horas que eram cortadas, assim, né, ele aparecia bem, a chuva batia no solo e fluía, assim, pelas pedras, assim, uma coisa impressionante. Então, assim, nossa, essa área aqui é fantástica para produção. Aí ele comprou, disse que não passava nem energia elétrica naquilo lá. Malemão era um corredor para andar de carro. Eu lembro, Tão primitivo que era o lugar. eu lembro da história que ele Mas contou. eu acho que ele tem um sobrenome Vamos pesquisar. português. Deve ter. É muito lembrado por ser Mário Gás. Provavelmente isso. Mas o nome do meio, o nome Não, posterior, eu acho que ele tem um nome português. a gente já descobre. E eu lembro da história dele, que ele contando como é que ele começou o processo de fabricação das espumantes aqui. Porque ele não tinha equipamento de nitrogênio para fazer o congelamento Tanque, do bonitinho. degorge. Eu sei disso. E eles botavam no freezer da geladeirinha velha lá para congelar a garrafa para daí conseguir fazer o degorgement. Meu Deus. As primeiras do céu. Você vê? garrafas. Mas anda atrás de um nome Ferreira, Pereira, alguma coisa assim. Ah, Que é por aí. deve estar misturado no meio ali. Né? E ele é um cara muito bacana. E eu, quando vi que ele tinha, honestamente, tinha tocado o bonde, agora, eu me lembrei da história toda. Ele tinha comprado garrafas arenadas, porque aqueles argentinos que faziam vinho com garrafas arenadas iam entrar de sócio dele. E ele comprou as garrafas. Depois que ele comprou as garrafas, os cabas desistiram de ser sócio dele. Nossa, ele com um monte de coisa E lá. ele ficou com um monte de garrafas arenadas. E a única saída que ele tinha era usar a garrafa. Não tinha que fazer, tinha que E usar. daí eu entrei no circuito e chamei ele de falsificador. Putz! Até então não conhecia a história ali. Agora é que eu me lembrei disso. Nossa. Mas ele tem um Pereira Ferreira, um troço assim. Normalmente que ele não usa, geralmente chama de Mário Gás mesmo. Aham. Mas existe mais Tem um tanto nome. faz. Uhum. O vinho é muito bom, hein? Ele faz umas coisas bem legais. É um desbravador, né? Porque ele também ajudou muito a desenvolver a Carmener, né? No Chile. Ele foi realmente uma referência para ela. Você sabe, o cara que fez a grande referência do vinho no Brasil foi o Alberto Lona, o argentino. Uhum. Nós nos conhecemos da maneira mais pitoresca possível. Nós tínhamos um grupo daqui, fomos de ônibus para lá. Quando eu abri a porta do ônibus, eu era o primeiro da porta, ele botou a mão para frente e disse, Lona, Adolfo, Lona. Eu disse, Grofe, Nossa, ele é uma referência no espumante, né? E daí ficamos amicíssimas. Que legal. Ele agora está em Porto Alegre, ele vendeu as instalações. Ah, vendeu. Nossa. Agora, a importância do Lona não é só o vinho que ele fez. Ele levou as pessoas a plantar vinífera. Ninguém plantava vinífera. Porque falava de uva, falava de Uva americana. Uva americana. E ele... Eu acho que eu decifrei o nome que você está procurando. É Mário Amadeu Gás, né? Sim. Não, Amadeu. Por isso tem a que Cave dá o nome. Amadeu. Ele a tem a espumante, a segunda linha de espumantes dele, né? que é Cave Amadeu. É isso mesmo, você acertou. É verdade. Se Verdade, tivesse verdade. chegou aqui, você não sabia nada. Agora Isso. você acerta até nome de vinho. Ai. É isso que acontece quando a gente... Viu só? É isso que acontece quando a gente fica... Daqui a pouco ele continua sozinho, assim. Sim. É bem isso aí. É que eu bebi um pouco de conhecimento aqui. O conhecimento. Né? Vinho abre portas, né? O conhecimento. Destrava a mente. Eu tenho uma frase dessa que me custou caro. Eu disse que tomar vinho, que a religião está muito ligada a vinho, porque quando você toma vinho é mais fácil de acreditar em Deus. Isso da briga. Meu Deus do céu. Olha. É verdade. Eu tenho um lance muito curioso. Eu fiz uma peça de teatro. E na peça de teatro tinha um momento em que os caras estão presos no sótão e tal, não sei o quê, polícia batendo e tal. E daí os caras desesperados. O cara diz assim, meu filho estuda nesse colégio aí do lado e tal, colégio de padre. Daí eu, não, de freira. Não, padre, colégio de padre. Não é não.
de freira. Eu sempre vejo as freiras ali, então. Tá? Aí o Dom Fedalto foi falar com o Ney Braga para mim tirar a frase. Olha só. O Ney me chama. Nunca tinha falado com ele. Então, eu morei muitos anos fora. Né? Ele, olha, doutor Groff, eles pediram para o senhor tirar aquilo e tal, mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Por que o senhor escreveu sobre o Quatro Bicos em vez de escrever sobre a Outilha? Porque na Outilha, pai, começou a contar histórias da Outilha, um cara que morreu na cama e tal, não sei o que. E eu disse, olha, governador, eu não sabia que tinha essa fonte. Mas pensando bem, eu acho que o senhor tem razão. Eu vou fazer uma nova peça com a Outilha, não com Quatro Bicos. Ele, esqueça, meu filho. Meu Deus. Eu descobri quem que era o político jovem que cuidava dela, dos interesses da Outilha. Olha. Ai, que legal. Mas muito bom o vinho. Voltando a lembrar do nosso vinho degustado aqui. Abre outro. Não, já tá no jeito aqui, ó. Ah, já abriu. Já, olha, aqui é um... Vamos beber mais conhecimento. Fabre Montmaior Cabernet Franc. Aqui é um Laurent de Cuyo. Como que é? É Laurent de Cuyo. Muito bem, muito bem. E Cabernet Franc, a gente já tem um apreço por ela, porque é uma uva muito elegante, muito boa. Eu acho que esse... No livro que eu tinha, dizia assim, que a Sauvignon Blanc acidentalmente transpôs a cerca e criou o Cabernet Sauvignon. Ela pulou a cerca, né? Como é que vocês sabem que foi clandestino? Que interessante isso. Como é que você chegou a essa conclusão? Isso são lendas, né? O cara vai inventando. O vinho vive de lendas. Porque geneticamente se comprovou, né, que é o cruzamento, né, da Cabernet Franc com a Sauvignon Blanc, surgiu a Cabernet Sauvignon. Você veja uma coisa, a classificação dos vinhos de Bordeaux foi em 1855. A súmula de Pasteur foi em 1860, isto é, 5 anos depois. Que coisa louca, né, se fazer essa analogia. Você não acha incrível que, quando eles não sabiam o que era a fermentação, eles escolheram os melhores lugares do mundo para fazer vinho? Parece estranho que tenham acertado, considerando que faltava 5 anos para o Pasteur escrever a súmula. E sabe o que eu acho? Não tem nada a ver com a qualidade do vinho. Tem a ver com o fato que você consegue terminar a fermentação. Faz a fermentação plena. Porque extrai o máximo do fruto. E você tem... Isso, a fermentação é uma reação exotérmica, então você tem um ambiente frio. Então, o que eles estavam escolhendo eram os melhores lugares para fazer a fermentação. Sim, que tinha maior E condição. não para fazer o melhor vinho. Até porque, pense bem, os caras enfiavam um vinho numa barrica, jogavam num navio, levavam para a Inglaterra, correndo para que chegasse lá antes de azedar. E isso dava a alguém a capacidade de avaliar a qualidade do vinho. É impossível. Pode ser, porque daí os locais tinham a melhor condicionamento térmico para fazer. Eu acho que a fermentação ocorria até o fim em determinados lugares. É isso que eles sabiam, não a qualidade do vinho. É uma teoria interessante. Porque se você for ver assim, certos lugares, porque são perto de rio, porque são caminhos. Você pega lá a Borgonha, que era um caminho comercial, não tinha o mesmo sentido de fazer... Esquece o seguinte, né? Você não tem uma parreira que você faz assim com ela. Você planta a parreira, 5 anos depois descobre que ela está ao lado de um rio. Você vê vários caminhos tradicionais da produção de vinho, né, como eles estão ligados a essas áreas, né, porque você fazia todo o transporte por rio, né, a estrada mais rápida para volumes era rio. Então, por isso que estão tudo muito próximos. E você pega uma região que aí não está fora desse circuito, porque realmente... E eu tenho um exemplo concreto disso, quando eles começaram a fazer os vinhos Chablis, muito próximo de Paris, eles tomaram o mercado. Porque tinha um rio, Yonne,
que é um afluente do Sena. É. Então, porque já pensou transportar uma barrica de 225 Meu Deus, um peso danado. E várias. 10. Meu Deus, no transporte. Eu li na Enciclopédia do Vinho, isso marcou, porque tem certa relação com o que a gente sofre hoje. Que na Borgonha, como ele ficava mais longe dos mares ali, né? Então, eles usavam o rio para transportar esse vinho. Sim. É claro que os governos logo ficaram interessados numa coisa, na rota desse rio. E aí, governos reinados, né, colocavam o quê? Os pedágios no rio. Sim. Aí, qual a alternativa? As rotas por carro. Tem uma outra. E aí, para aguentar toda a rota por carroça, começaram a desenvolver uns vinhos mais pesados, mais encorpados, para conseguir aguentar a rota. Qual que é a outra história? Baixa vela. Ah, é verdade. Para não pagar pedágio. Hein? Era o cara, o português, que entregava os vinhos e baixava a vela para passar pelo pedágio sem pagar o pedágio. Olha. Por isso que chama beijo velho. Ah, Tinha essa é mandinga. um ícone vinícola. Não, ia quase português. Beijo velho, beijo velho. O Becheville, Chateau Becheville, Bechavela. Ah, que legal. Não sabia que tinha associação dessas. Interessante, né? Muito, demais a história dos dois. Aquela época era baixa vela, hoje sobe o eixo. É verdade, no pedágio do caminhão. Muito boa. Ótimo. É isso. Mas voltando ao nosso vinho, agora a gente mudou de produtor, a gente está falando do Fabre Montmaior. Sim. Né? Esse é um produtor super tradicional. Esse eu tive oportunidade só de passar na frente, eu não entrei na vinícola. Bom, tem Sim. que agendar, né? É muito importante, né? O pessoal que vai fazer a visita ou nunca foi lá para Mendoza, é importante sempre agendar com antecedência, senão não entra nas vinícolas, né? A única que eu tive oportunidade, meio na sorte, já tô lá, né? Tô com horário livre, né? Foi na Caiquém. Eu disse, opa, tudo bem? Bati lá, posso entrar, tal, né? Aquela coisa, faz de louco, né? Aí, não, pode sim, pode, tal. Eu entrei e consegui uma hora lá degustando vinho, conhecendo a vinícola. Deixa eu te contar a minha, que é fantástica. A primeira vez que eu fui para a Europa atrás de vinho, eu tinha morado na Europa, mas eu fui atrás de vinho. Eu fui numa cantina italiana e o cara me mostrou. Para mim, cantina era um troço parecido com uma refinaria de petróleo, era como umas cantinas aqui no Brasil, com luzes e tal, não sei o que. Né? Aí eu chego lá, bati na porta. Olha, eu sou o Luiz Groff, Gazeta del Popolo. E o dono da cantina estava saindo. Era Borgonha Fratelli. Ah, então vem aqui e tal. Daí ando com ele, percorre todos os cantos, mostra como é que faz o vinho e tal. Não sei o quê. Finalmente me leva uma safra, uma degustação. Era 2000 e 2001, exatamente. A safra 2000 era famosa, como uma das maiores safras da história, e 2001. Daí ele me dá 2 vinhos. Disse, o que você acha desse vinho? Aí eu tomei e tal. Eu não achava nada, né? Mas aí eu peguei. Bom, o 2001 é um vinho inferior, mas ele já está pronto para tomar, porque ele é mais rápido que o 2000. Isso que eu digo para os meus assistentes, eles não acreditam que neste momento o 2001 é melhor que o 2000, embora o 2000 seja tem um potencial maior. A estrela da companhia. Tudo bem e tal. Acaba a conversa, fui embora e tal, disse assim, e daí eu dou a mancada homérica. Eu poderia visitar a sua vinícola, a sua produção do vinho? É isso? Nós acabamos de passar. Porque eu estava pensando que tinha luzes e tal. Meu Deus, acabou ali. Tal, completamente. Como é que... E a outra vez, mesma situação, no mesmo lugar, por sinal, em Alba, estava chegando um grupo de sommelier brasileiros. Vou precisar interromper o senhor só um segundinho. Pois. Pessoal, obrigado por participar do programa. Nosso tempo está acabando.
A gente teve aqui a ilustre visita do grande Luiz Groff. O programa está muito bom. A gente vai ter um segundo programa, continuando a conversa sobre o mundo dos vinhos. Então, não deixe de seguir a gente, né? É isso aí, siga a gente lá nas redes sociais, visitem-nos nas lojas e também interajam com a gente, mande suas sugestões de temas para a gente abordar, suas dúvidas, que a gente durante o programa aqui vai respondendo vocês. Um grande abraço aí. Grande abraço. Obrigado a todos. Até mais, gente.